Porque nova pesquisa do Instituto Datafolha aponta que o presidente Jair Bolsonaro alcançou seu melhor índice de aprovação popular desde o início do mandato. De acordo com o levantamento, 37% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ótima ou boa, em comparação com os 32% registrados na pesquisa de junho. Até então, os melhores índices de aprovação do presidente haviam sido registrados em abril e maio deste ano, quando atingiu 33% de popularidade. Mais acentuada ainda foi a queda de rejeição. Caíram de 44% para 34% os que consideravam ruim e péssimo o governo Bolsonaro nesse mesmo período. Por sua vez, os que consideram o governo regular ficaram estagnados em 27%, ante os 23% do mês de junho. O Datafolha ouviu 2.075 pessoas por telefone entre os dias 11 e 12 de agosto, e a margem de erro percentual é de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos começar ouvindo você, Thaís. O que você achou dessa pesquisa Datafolha? Pois é, uma coisa já esperada, mas muito impressionante, né? Tem duas constatações aí, Paulo, que eu faria. A primeira constatação é que o presidente Bolsonaro achou o mapa da mina, né? Os números deixam claro que esse avanço na popularidade dele se deve, sobretudo, ao efeito Corona Voucher. Então, a segunda constatação é que, tendo achado o mapa da mina, o presidente tende a persistir nesse rumo e só vai parar quando encontrar a mina, ou seja, a reeleição. Só que entre essa primeira e essa segunda etapa tem 2 anos, né? Para chegar lá, o presidente Bolsonaro não basta só para ele conquistar esse público, ele tem que fidelizar esse público. E para isso, ele tem alguns trunfos na manga, né? Ele tem, por exemplo, um conjunto de obras lá no Nordeste, que o ministro Tarcísio de Freitas, por exemplo, silenciosamente foi tocando nesse ano e meio aí de governo. Tem BRs na Bahia, tem aquela ferrovia entre a Bahia e o Tocantins. Nada disso é obra do governo Bolsonaro. São coisas que eles começaram, pegaram inacabadas e vão terminando. Então, assim como o eixo norte da transposição do Rio São Francisco, que foi iniciada no governo Lula e que o Ministério do Desenvolvimento terminou. Mas não é, Paulo, quem entrega, capitaliza. Então, ele tem essas obras para entregar e tem também o Renda Brasil, que vai ser a continuidade do Corona Voucher. Aí, para fazer o seu Renda Brasil, Paulo Guedes está contando com o quê? Com a nova CPMF, que não pode chamar de nova CPMF, tem que chamar de Imposto Digital, e mais umas coisinhas aqui e outras ali. Elementos importantes para esse cálculo são o fim do abono salarial, que está nos planos do ministro Paulo Guedes, o abono salarial é o tal do 14º salário, né? E a manutenção daquele veto, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. É um projeto que está prestes a ser votado no Congresso e o governo está contando com a manutenção do veto presidencial. O Guedes, principalmente, conta com essas duas coisas para o seu Renda Família. Dando tudo certo, obras, Renda Brasil e tudo, o governo espera chegar em 2022 batendo a marca de 2 votos contra 1 para o PT. Ou seja, para cada 1 voto do PT, o Bolsonaro ganharia 2. Essa é a projeção mais otimista dos estrategistas do governo Bolsonaro. E nas eleições de 2018, lembrando, o Bolsonaro perdeu feio lá, né? Foram quase 4 votos do Fernando Haddad para 1 do Bolsonaro. Agora eles acham que eles podem inverter esse jogo e conseguir um 2-1. Eu só queria lembrar, para concluir, que o mesmíssimo fenômeno se deu lá atrás com o PT do Lula. Lembrando que até 2002, a maior parte do eleitorado da região Nordeste tendia a votar em candidatos tucanos, enquanto o Sudeste era Lula. Aí aconteceu o quê? Aconteceu o mensalão em 2005. Foi esse o ponto de inflexão. Aí as notícias sobre corrupção começaram a escalar, o PT passou a perder eleitores nas regiões Sul e Sudeste, sobretudo, mas compensou a queda com o aumento de eleitores no Nordeste, graças a um conjunto de políticas sociais na região que incluiu o Bolsa Família, né? Então, qualquer semelhança com a trajetória do Jair Bolsonaro não é mera coincidência. Muito bem, Thaís. Ô Constantino, você acha que esse crescimento do presidente Bolsonaro na pesquisa se deve somente à transferência de renda ou existem outros fatores? Não, Paulo, nem de perto é isso. Olha só, em primeiro lugar, deixa eu começar sempre com a minha ressalva. Eu desconfio muito de pesquisas do Datafolha. Então, se o Datafolha diz que é praticamente 2/3 dos entrevistados, dos mais de 2.000 entrevistados, que são favoráveis ao governo, é regular ou ótimo ou bom, né, eu imagino que é muito mais. O que deve explicar o desespero de muita gente por aí, né, hoje.
Óbvio que tem alguma coisa a ver com isso, tangencia a verdade essa narrativa, mas não é isso, né? Existem duas alternativas diante desse dado que o Datafolha divulgou, né? Primeiro é você deixar a bolha ser furada e tentar enxergar um pouquinho a realidade lá fora. A segunda alternativa é dobrar a aposta da negação dos fatos dentro da própria bolha. Eu imagino que 90% dos meus pares vão optar pelo segundo caminho. Veja, a narrativa é a seguinte: o povo nordestino é ignorante, faminto e vota em quem dá um trocado. Essa é a narrativa, inclusive, bastante preconceituosa, né? E ela é adotada de acordo com o sabor da ocasião, se é interessante ou não adotar esse tipo de discurso. Culpar o povo, enfim, né? E a outra alternativa é você enxergar alguns outros fatos que não entram nessa narrativa e que essa narrativa tem muita dificuldade de explicar. Primeiro é que o Bolsa Família vai ter que passar a ser condenado como um instrumento populista. E a imensa maioria que hoje está chocada e está culpando o presidente de ser populista, de usar recurso público e tudo para comprar voto, era a turma que elogiava o Bolsa Família e os programas sociais. Então esse é o primeiro ponto. Sobre obra e tudo mais, é preciso lembrar que muitos governos anteriores começavam obras justamente por populismo, não entregavam. Então é verdade, esse governo entrega obras. Tem um baita de um ministro que é o Tarcísio e por aí vai. A segunda grande dificuldade é como explicar o Sudeste, né? É a região mais rica do país e ainda é a região onde tem bastante apoio e aumentou o apoio no Sudeste. Então tem que explicar isso, né, na variável. Então a gente sai da narrativa, né, de quem está em negação e quem detesta o presidente e o governo e tenta chegar perto da realidade, né? Bom, talvez tenha alguma coisa a ver justamente com a postura do tal establishment, da mídia e de vários outros, né? Quarentena gourmet, isolamento radical de um bando de gente que defendia isso sem ligar para a realidade do país e mostrando insensibilidade em relação à população mais pobre, né, como se quarentena fosse ficar em casa discutindo séries de filme e tomando vinho. Eu apontei muito para esse aspecto aqui, né? A postura da mídia, né, de fato, é torcedora, não dá mais para esconder. Reportagens duradouras no horário nobre da maior emissora do país, pintando o Bolsonaro quase como pior que o próprio vírus chinês, né? Uma coisa que é um duplo padrão evidente, é uma hipocrisia do começo ao fim, é um oportunismo ímpar. A postura de governadores que fizeram a mesma coisa, eu sou a ciência, ele é o obscurantista e tudo, e mostraram com isso uma baita transformação politiqueira da pandemia, né? Isso acho que afeta. Então todos esses que sambaram em cima de 100 mil cadáveres, que é um número questionável, mas isso é outra discussão, né? Todos esses que sambaram em cima dos cadáveres, a população percebe o truque. E o brasileiro não gosta, na média, de injustiças. Então ele sai, toma o partido, fica na defensiva. Toma o partido daquele que é alvo desse tipo de perseguição absurda, né? E, obviamente, a esquerda tosca, né? O que sobrou para a esquerda. Quem são os detratores do presidente? Traidores, que se dizem liberais e flertam com tudo que é esquerda hoje, né? E a própria esquerda. O que é a esquerda, né? O uso que fizeram nesse período de um youtuber idiota que imita foca, que deu entrevista no Roda Viva, publicou vídeo no New York Times, foi alvo de uma matéria que bancava a vítima no próprio Jornal Nacional e por aí vai, né? Outro problema para a pesquisa, né? A rejeição no público jovem entre 16 e 24 anos desabou. Foi um dos que mais desabou. Talvez não tenha dado muito certo, né? A estratégia de usar a garotada para tentar influenciar a garotada. Talvez o tiro tenha saído pela culatra. E aí temos o Lula, que esses dias estava enaltecendo o ditador sanguinário Fidel Castro. Temos o Ciro Gomes, que foi fotografado num baita iate, curtindo o isolamento no alto mar, né? Temos o Boulos, que agora parece que quer invadir os ares, né? É uma foto também, ele entrando num jatinho particular, porque é o grande líder dos sem-teto, mas ninguém é de ferro, né? Tem que poder voar em teto particular. Tem a postura do Supremo Tribunal Federal, essa aí eu venho falando desde muito, né? Quer dizer, todo mundo percebe a postura do Supremo Tribunal Federal, que chama o presidente de nazista, de genocida, e que persegue bolsonaristas de uma forma absurda, e a mídia, em boa parte, em silêncio, sem denunciar isso como deveria, e vários supostos liberais fazendo a mesma coisa só porque o alvo é bolsonarista. Então, um Supremo que tem um ministro que faz live com o MST, que é um movimento invasor de terra, e com o seu líder que devia estar preso, né? Então, esse é o establishment. Esses são a turma dos 70%.
na cabeça deles, né? É a turma do Helenão, é a turma da resistência democrática ao fascismo. Essa é a turma. Então o povo olha isso, né, e é default, né? É quase automático você tomar o partido de quem está contra essa turma, né? Então, veja, eu fecho meu comentário lendo um tweet só, para não dizerem que sou eu falando, né? Ela é jornalista do The Intercept, que é o site mais à esquerda desses aí, né? Amanda Aldi. O Datafolha foi um choque de realidade necessário. Mostra que isso que a gente faz na nossa bolha, com todas as críticas, indignações, lacrações, etc., não passa disso mesmo. Discussões que nunca rompem a bolha. Parece que vivemos em realidades paralelas e a culpa é nossa. Olha, eu só posso dar os parabéns. Pelo menos uma, finalmente, né, acordou para a realidade. Muito bem, vamos então dar uma olhada no que a nossa audiência está falando aqui conosco, gente, através da hashtag 3 em 1. Tivemos os comentários da Thaís e do Constantino, em seguida vou passar para o Josias, mas o Fábio M. de Mello diz o seguinte: Tarcísio não foi silencioso. Na verdade, a grande mídia é que não deu publicidade a isso. Mas se a coisa mudou por causa do Tarcísio, então não foi silêncio. Josias de Souza, e aí? A subida no índice de popularidade do presidente Bolsonaro, captada aí pelo Datafolha, fez duas vítimas. A primeira foi a agenda liberal do ministro Paulo Guedes, que está definitivamente ameaçada pelos pendores populistas do presidente. A segunda vítima é o PT, eleito graças ao impulso que recebeu do antipetismo, a maior força eleitoral de 2018, o Bolsonaro realiza uma incursão inédita pelo universo político do PT. Cavalgando agora o coronavírus de R$600, o presidente invade a última cidadela do petismo, os bolsões de pobreza situados nas regiões norte, nordeste e não apenas, também nas periferias das grandes cidades, inclusive cidades da região sudeste. O índice de aprovação do presidente subiu 5 pontos em 2 meses, foi de 32% para 37%. A taxa de reprovação despencou 10 pontos, de 44% para 34%. Até onde a vista alcança, abstraindo as alucinações, 2 novidades tiveram influência nisso. Entre os eleitores mais abonados, a moderação no discurso do Bolsonaro, que foi adotada a partir da prisão do Fabrício Queiroz em 18 de junho. Entre os mais pobres, que compõem a maioria da sociedade, pesou o bolso, que foi fornido pelo coronavírus. Está entendido que o governo não dispõe de caixa para manter o benefício de R$600, que em alguns casos, em algumas famílias, chega a R$1.200. O custo disso é de 50 bilhões mensais. Esse auxílio foi absolutamente necessário, precisava ser concedido, mas não tem como ser mantido. A criação do Renda Brasil, que é o irmão mais gordo do Bolsa Família, se tornou incontornável para o presidente Bolsonaro. Não há como baixar essas famílias que começaram a receber R$600, algumas R$1.200, de volta para a média de R$190 do Bolsa Família. Então o presidente tenta levar esse programa, esse Renda Brasil, para um patamar ali situado entre R$300, em torno de R$300 por mês. De resto, o presidente está obcecado pela ideia de colocar em pé o programa de obras Pró-Brasil, que é um primo pobre do petista Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Como já declarou o primogênito Flávio Bolsonaro, o ministro Guedes vai ter que arrumar um dinheirinho, se quiser permanecer no governo. A movimentação do Bolsonaro reforça a ideia de que, em política, nada se perde, nada se transforma, tudo se adapta. O Bolsa Família sempre foi um programa meritório. Aliás, começou lá atrás, com o governo de Fernando Henrique Cardoso. O Lula teve o mérito de juntar as várias bolsas, Bolsa Educação, Vale Gás, Vale isso, Vale aquilo, juntou num programa só. Esse programa se revelou um bom programa, elogiado inclusive internacionalmente. Mas em maio de 2012, Bolsonaro se referiu à clientela do Bolsa Família como voto de cabresto do governo petista. Em outubro de 2014, o Bolsonaro taxou o programa de criminoso. Ele declarou: você vê meninas no Nordeste
elas batem a mão na barriga, grávidas, e falam o seguinte: esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma máquina de lavar. Agora, o Bolsonaro saboreia a perspectiva de conduzir ele próprio o cabresto que ele condenava nos adversários. É esse o filme que nós estamos vendo. O presidente está agora bem posto, a distância para 2022 é ainda muito grande e os desafios são enormes para que ele se mantenha nesse patamar. O coronavírus manteve o presidente no patamar dos 2/3 de aprovação, ele perdeu classe média, classe alta, ganhou classes C e D, e agora esse efeito evoluiu da estabilidade para a ascensão. Para se manter assim, o presidente tem uma série de desafios, inclusive a crise econômica que está por vir, que ele precisa atravessar para ver se chega a 2022 bem posto. O que facilita o trabalho do Bolsonaro é que a oposição não tem nada a oferecer, não tem nada a oferecer para colocar no lugar. Então, o Bolsonaro, nesse momento, vive um ótimo momento. Constantino pediu. Não, pedi só para reforçar uma coisa, porque, bom, nenhuma surpresa que a narrativa toda vai ser isso. Tudo se resume ao Corona Voucher, né? Veja, o Bolsa Família já existia com Lula e existiu até o PT sair do poder, ser retirado do poder pelo impeachment de Dilma. E oscilou bastante as aprovações ali. Inclusive, a Dilma foi alvo de um impeachment, porque estava sem nenhuma popularidade. Aí alguns vão argumentar, economia, que nem o marqueteiro do Bill Clinton, economia estúpido. E daí eu tiro a conclusão de que a narrativa muda ao sabor do vento, né? A economia não está bem, nós estamos no meio de uma baita crise de pandemia. Aliás, eu não tenho a menor dúvida de que muitos opositores do presidente contaram com isso e defenderam o isolamento radical e falaram que a vida é mais importante, a economia ficar para depois, e a gente sabe que são os mesmos que vão usar a queda da economia para culpar o presidente também, né? Então, vale tudo, né, no jogo. E a economia está uma porcaria. Então, é difícil. A economia é o voucher, mas se a economia melhorar depois e não tiver mais o auxílio, vai ser porque a economia melhorou, entende? Então, assim, há uma negação. E aí eu penso no seguinte, né, só que eu queria acrescentar a minha fala. Pensa no caso de 2 ministros que saíram do governo e que eram grandes apostas da turma da bolha, né? Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta. Os dois saíram fazendo palanque, como os típicos lacradores da bolha, né? Discurso de ciência, eu sou ciência, vidas, não saia de casa, sensibilidade, e detonando o governo. O que aconteceu com os dois? Né? Um sucesso dentro da bolha. Fora da bolha, né, quando teve o vídeo de inauguração da coluna do ex-ministro Moro, que pelo visto era a grande preocupação da salvar sua biografia, era essa, não sei, mas o que aconteceu? 20 vezes mais gente negativando do que aplaudindo. Isso é robô? Isso é gado? Isso é gente vendida? Não, isso é povo. Então, de novo, a turma da bolha, meus queridos pares da mídia, ficam em eterna negação. Sempre que a audiência esfrega em suas caras que eles estão vivendo em falta de conexão total com a realidade, eles ou culpam o povo é ignorante, o povo classe média fascista, ou se vende por migalha, ou é o nordestino que não sabe votar, ou eles falam que não é o povo, que é robô e tudo mais. Talvez fosse a hora de pensar que é o povo. E o povo não é tão ignorante. Talvez o povo não aguente mais essa postura torcedora, mimizenta, politicamente correta, oportunista, cafajeste de boa parte do establishment. Josias. Eu queria só realçar aqui, porque parece que quem está fora da realidade, quem está na bolha, é o Constantino. O Constantino citou aqui como elementos para justificar o resultado dessa pesquisa, o New York Times, o YouTuber, a bolha, a quarentena gourmet. Nós estamos falando de povo mesmo. Povo, gente do norte, do nordeste, da periferia, das grandes cidades. Tem aqui alguns indicadores que eu separei. 58,9% das famílias do Nordeste recebem o Corona Voucher. A média de recebimento das famílias, porque algumas famílias têm mais de uma pessoa recebendo o vale, é de R$ 950 por mês. Essa é a média na região Nordeste. Ali no Nordeste, a aprovação do presidente Bolsonaro foi de 42%, acima da média nacional. Em dezembro de 2019,
o Bolsonaro tinha uma aprovação de 20% na região Nordeste. Agora subiu. Foi uma subida de mais de 10 pontos percentuais. A reprovação do presidente na região Nordeste caiu 15 pontos. Era de 50% lá em dezembro, agora é de 35%. Quer dizer, são dados objetivos. Então não adianta a gente ficar falando aqui, aí sim, de informações que circulam numa bolha. Nós estamos falando de povo mesmo. E o povo no Brasil é muito pragmático. Ele sentiu o bolso durante a pandemia, a economia está em ruínas. Nós vamos ter agora problemas para recuperação econômica. Mas você saltar de uma média do Bolsa Família de R$ 190 para R$ 600, R$ 900, em caso de famílias que tem mais de uma pessoa recebendo, R$ 1.200 quando a mulher sustenta os seus filhos sozinha. Isto faz uma diferença extraordinária. E foi agregado a esse público do Nordeste, que recebia esse vale, o pessoal da periferia das grandes cidades, ambulantes que ficaram sem renda, trabalhadores que perderam o emprego. Isso justifica o resultado da pesquisa, não essas fantasias que estão sendo mencionadas aqui. Isso é a realidade. E estamos falando, sim, de povo. É o povo que está determinando isso daqui. A questão agora é saber até quando nós vamos poder sustentar isso. É preciso que o governo e o presidente está certo nisso. Você não pode deixar essas pessoas que estão aí passando fome, algumas delas, sem um programa social de auxílio. Então, é bom que o presidente faça ali o seu Brasil, Renda Brasil, seja lá o nome que for, porque o país não pode prescindir disso, até para fazer circular recursos na economia. Agora, quem dizia que isso daqui era eleitoreiro era o Bolsonaro, eu até realcei isso aqui. Então, o programa é necessário e ele tem os seus efeitos eleitorais. É preciso reconhecer a realidade. Agora, ficar criando fantasias, aí cada um faz o que deseja. Agora, dizer que isso não teve influência ou que não foi a principal influência, aí acho que é fantasia. Constantino. Não falei que não teve influência, né? Só para deixar claro. Mas, de fato, talvez o Josias seja um profundo entendedor do povo brasileiro. Eu acho que o povo tem valores, eu não acho que o povo vota só com o bolso. E, de novo, eu repito, a história do bolso não explica Sudeste, não explica manutenção de apoio, ele teria perdido em muitos outros locais, e não é verdade isso. E também não explica a derrota do Haddad, porque o PT fez terrorismo com isso, já existia o Bolsa Família lá e eles alegavam que ia acabar. E o Haddad perdeu por mais de 10 milhões de votos. Né? Então, de novo, a economia está em frangalhos. As pessoas estão vendo isso, estão sofrendo. Normalmente, aliás, isso era um argumento usado. Podemos pegar alguns vídeos para trás, né, que acho que o próprio Josias fazia muito essa análise aqui. O povo, na hora, ele olha a situação e não elabora tanto, ele vai punir aquele que está no governo. Era o Josias que falava isso. Quem está no governo? É o presidente Bolsonaro. O que aconteceu com a economia? Está desabando. Então, como é que fica essa narrativa? Né? Aí falar que é fantasia, tudo isso. O povo está de saco cheio, está saturado, dessa arrogância da elite que tem preconceito, inclusive, com evangélicos, que trata com desdém o povo, que acha que o povo só vota por uma migalha. O povo está de saco cheio disso, as redes sociais furaram a bolha. Então, chamar de fantasia é um direito de qualquer um, assim como é um direito do povo demonstrar com as suas atitudes, né, audiência e tudo mais, quem que eles preferem acreditar. Josias, para fechar. Eu não trato com desdém o povo, não. Reconheço o valor do povo. Ninguém está falando aqui, questionando os valores do povo. Não, estamos dizendo que as pessoas receberam um dinheiro e esse recebimento teve um resultado, teve uma consequência. O Constantino está falando de um jogo que está em andamento. O efeito da ruína econômica, ele não se fez sentir ainda. O coronavírus aí foi lançado justamente para isso, para atenuar os efeitos da crise econômica naqueles que padecem mais dessa crise. Então, o jogo está em andamento. Agora o presidente está tentando se reposicionar, criando aí esse Renda Brasil e tal. Vamos ver mais adiante. O desemprego vai crescer um pouco e tal. É preciso analisar os fatos como eles se dão. Não dá para voltar lá. Está voltando em Fernando Haddad. O Fernando Haddad perdeu não por conta apenas da ruína econômica, que era intensa, forte, desemprego altíssimo. Tinha a roubalheira
que teve um peso enorme naquela eleição. Então, juntou a corrupção com a ruína econômica, formou-se um antipetismo vigoroso e o Bolsonaro surfou nessa onda, se elegeu legitimamente, está aí no poder, exercendo o poder. Agora, ficar criando coisas, as pessoas mais humildes no país não têm condições de ter uma internet para que os seus filhos acompanhem as aulas que se tornaram online durante a pandemia. Isso cansou de aparecer no noticiário. E imagina se essas pessoas acompanham bolha, rede social, isso que nós estamos discutindo aqui. Então, para mim, é fantasia. O que está exposto na pesquisa é muito claro. É só ler as pesquisas, o dado está lá, é só ver. Dos 5% de crescimento do presidente Bolsonaro, da popularidade dele, 3 vieram das pessoas que perderam o emprego, das pessoas dos ambulantes e das pessoas que eram clientes do Bolsa Família, pessoas que receberam o coronavírus. Constantino, vai lá. Eu tenho bastante gente bem humilde que me segue, tá, Josias? Me acompanha e tudo, gente bem pobre. Agora, veja, 3 de 5 pontos significa que 2/5, né, 40%, não vieram disso. Então, é mais ou menos o que eu disse. Você querer explicar tudo com base no argumento do Corona Voucher é uma narrativa. E é uma narrativa de quem está querendo se negar a enxergar que o presidente é resiliente. E ele é resiliente por vários motivos. Dentre eles, o oportunismo e a péssima qualidade daqueles que são seus detratores e que torcem contra o país, incluindo aí boa parte da mídia.